O sistema nervoso é o sistema do corpo responsável por controlar os movimentos, sejam eles voluntários ou involuntários, além de transmitir os estímulos nervosos, que são reações provocadas no organismo em resposta a fatores internos ou externos. O sistema nervoso é dividido em duas partes principais: o sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, constituído por nervos originados no encéfalo e na medula espinhal, com função de conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Com funções sensitivas e funções integradoras, onde participam principalmente os interneurônios, que realizam análise, processamento e armazenamento das informações captadas pelos receptores sensitivos, e funções motoras, que são a resposta do sistema nervoso para um estímulo. O sistema nervoso regula as diversas atividades do corpo. O sistema nervoso pode apresentar várias deficiências, como, por exemplo, as demências, doenças degenerativas que são assim classificadas por causar a morte celular, além de poder ser causado por várias coisas como as mutações genéticas e drogas, como o Alzheimer e o Parkinson, ou o AVC, ataques epiléticos e cefaleia. Para entender mais sobre o sistema nervoso, fomos até o FMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e entrevistamos um professor experiente na área nervosa, André Macemicini, e a sua aluna, Laura. Além da entrevista, presenciamos uma cirurgia com camundongos de laboratório, onde algumas peças, formando um conjunto chamado de capacete, foram inseridas no crânio do animal. Assim, os cientistas poderiam observar o comportamento do camundongo ao longo dos meses. Infelizmente, não foi possível a filmagem da cirurgia, por questões de ética. Quais pesquisas vocês realizam aqui na UFMG? Dentro da área de neurociências, que seria a área relacionada ao estudo do sistema nervoso, nós temos várias pesquisas. Nós pesquisamos como o cérebro funciona, quais as substâncias estão envolvidas ou quais as moléculas participam do funcionamento do cérebro, como as células que compõem o sistema nervoso transmitem informações entre elas, como essas células funcionam e deixam de funcionar. Com isso, então, a gente busca entender quais são as doenças relacionadas ao sistema nervoso. Então, existem vários tipos de pesquisa que nós fazemos na universidade, levando em consideração o funcionamento do sistema nervoso e como ele pode vir a deixar de funcionar corretamente, que seriam, então, as doenças. Nós temos também algumas pesquisas voltadas para a relação entre o sistema nervoso e os outros sistemas do corpo humano. Como o cérebro controla as emoções através da modulação, por exemplo, dos hormônios que são liberados. Como é que o cérebro consegue conversar com todo o sistema cardiovascular e através dessa conversa, através dessa regulação, ele também participar dos processos que envolvem a frequência cardíaca, ou seja, a velocidade com que o coração bate, de quanto em quanto tempo você respira. Então, tudo isso a gente consegue estudar olhando uma parte de como o cérebro funciona e como os demais sistemas do corpo humano também se relacionam com o cérebro. Então, são amplas as pesquisas envolvendo o sistema nervoso aqui no UFMG. No que o estudo com os animais ajuda nas pesquisas? Os animais, na realidade, eles são modelos para que nós possamos entender como o sistema nervoso funciona. Nós não temos ainda um modelo não animal que possa mimetizar, que possa mostrar exatamente como é o funcionamento de uma célula neural, o neurônio. Então, quando nós queremos estudar o sistema nervoso, nós usamos um modelo. O que é um modelo? Nós pegamos um animal que tenha um mesmo tipo de comportamento, ou mesmo tipo, ou uma semelhança com o que nós somos, e nós então estudamos no animal o que nós gostaríamos de entender o que acontece no homem. E muitas vezes as pessoas acham que os animais eles sofrem por passar por esses tipos de experimentação. Por serem modelos experimentais, eles estão sofrendo. E na realidade nós fazemos de tudo para que os animais não passem por nenhum tipo de sofrimento. Então eles são bem cuidados, são bem tratados. Eles não ficam isolados, porque alguns animais eles não gostam de viver isoladamente, eles vivem em grupos. E é muito importante o uso do animal, porque sem os animais nós não teríamos descoberto quase nada do que nós sabemos hoje. O cérebro e a medula espinhal têm alguma proteção? Bom, a primeira proteção que nós temos no sistema nervoso são as caixas ósseas. Então no cérebro nós temos a caixa craniana, que é uma proteção física, uma barreira física mesmo. Então, por que nós temos isso? Para proteger o cérebro de quedas, de pancadas e tudo isso.
Além disso, nós temos algumas membranas, ou as chamadas meninges, nesses casos, elas recobrem tanto o cérebro quanto a medula, né? Então essas membranas elas fazem com que o tecido, né, do cérebro e da medula fique protegido, né, do que vem de fora. E nós temos uma outra proteção mais refinada ainda, que é a chamada barreira hematoencefálica. O que é isso? É uma barreira que não deixa que toxinas que circulam no nosso sangue possam chegar até o cérebro ou até a medula. É claro que dependendo da característica da substância, ela consegue atravessar essa barreira. Mas de um modo em geral, nós temos uma proteção grande, por exemplo, até contra micro-organismos. Os micro-organismos, eles não são pequenos o suficiente para atravessar essas barreiras. Isso é uma vantagem, porque muitas vezes a gente fica protegido, mas quando nós precisamos tratar o sistema nervoso e que a gente coloca o remédio no sangue, o remédio muitas vezes não chega até o sistema nervoso, porque ele também não é capaz de atravessar essas barreiras. Então, quando a gente quer tratar o sistema nervoso central, ou tratar o cérebro, é difícil conseguir também uma droga, um medicamento que possa atravessar essas barreiras e chegar até o cérebro. Qual a relação entre o Alzheimer e o sistema nervoso? Bom, a relação do Alzheimer com o sistema nervoso é intrínseca, né? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ela está relacionada com a perda de algumas células do sistema nervoso central. São células importantes porque elas, na maioria das vezes, elas compõem um circuito, elas compõem um pedaço do cérebro que faz parte do armazenamento da memória. Então, quando nós começamos a perder algumas dessas células, alguns desses neurônios, eles vão morrendo. E com isso, então, nós vamos deixando de armazenar ou de guardar as memórias. Então, se eu não tenho, nesse momento, um conjunto de neurônios que pode trabalhar para armazenar as memórias, eu não aprendo. Eu não sou capaz de armazenar uma informação que eu recebi. Muitas vezes, as memórias antigas, elas são relembradas, porque elas estão guardadas num local que não é afetado pela degeneração dessas células neurais. Então, o Alzheimer, assim como outras doenças neurodegenerativas, é uma doença que causa uma morte de células que compõem o sistema nervoso central. Não só neurônios, mas outras células, como células que nós chamamos de células da glia, que são células que, junto com os neurônios, fazem parte desses tecidos que compõem o sistema nervoso. Então, por isso, as pessoas que têm o mal de Alzheimer, elas começam a se esquecer, né, do que aconteceu com elas. Vocês vão perceber que, de um modo geral, elas esquecem muito rapidamente do que aconteceu num período curto de tempo. Como algumas dessas células que participam desse processo de armazenamento da informação, elas não estão funcionando bem ou elas já se perderam, né, elas morreram, a pessoa não é capaz, então, de guardar essa informação. Então, ela vai perdendo no início as memórias que são memórias mais curtas e, lentamente, isso vai progredindo para que ela comece a perder e a esquecer todas as informações que ela tem armazenado. Quando o neurônio nasce, ele começa a se derivando-se de uma célula que é glia. Dessa célula glia, ele vira uma célula progenitora e ele tem um formato mais ou menos como esse aqui. Estão vendo? É só uma bolinha. À medida que ele vai amadurecendo, essa bolinha vai crescendo esse dendrito primário. Essas células que vêm aqui, essa comunicação é bem determinada. Elas nascem assim, nesse formato bolinha, pequeno, depois vai crescendo. Vai arborizando, igual uma árvore, uma sementinha, e ela vai crescendo como uma árvore e vai abrindo assim, como se fossem os galhos. Quanto mais galhos ela tem, quanto mais conexão, mais memórias ela é capaz de formar. Tem muitos estudos que mostram que essas células, essas conexões entre essas células podem configurar uma memória. Então, por exemplo, os estudos de Toregal, ele bota os animais em um contexto particular e marca as células que são ativadas. Essas células constituem um circuito que se chama engrama, que é a base das memórias. Então, esse disparo dessas células, elas ficam juntas, para disparar sempre para esse contexto. Aí, ele marca elas e ele se dá conta que elas vão disparar sempre para esse. Ele conseguiu, incluso, disparar umas células para que o animal tivesse uma memória que não existia.
marcando as células e disparando elas em um sítio onde o animal não devia ter medo e ele tinha. Então ele provou de qualquer jeito que essas células, essas conexões são as bases da nossa memória. Pelo geral, a memória parece uma coisa muito mais abstrata. Se vocês pensam em como um cheiro nos lembra de uma pessoa, ou como às vezes vocês passam por um lugar e lembram da sua infância, aunque esse não seja o lugar da sua infância, mas tem algo aí que levou vocês na sua infância. Então é uma coisa que parece totalmente mágica. Parece que não funciona com as coisas que de pronto a gente aprende básicas, que é um neurônio, que é a eletricidade, isso. E você traduzir isso em uma coisa tão bonita como uma lembrança é bem difícil de imaginar. Mas é o que realmente acontece, o que mostra que às vezes esses neurônios eles vão dar quase que o sentido da vida de vocês. Se vocês veem o que a gente é só memória. You asked me for Inception. I do hope you understand the gravity of that request. The seed that we plant in this man's mind will grow into an idea. This idea will define him. It may come to change everything about him. A inclusão de uma memória nova, vocês podem ver que pode mudar uma pessoa para sempre. Existe cura para Alzheimer? Como prevenir? A gente ainda não tem. A comunidade científica, os pesquisadores, eles buscam a todo momento uma maneira de curar essas doenças, ou de entender o que acontece com esses neurônios, para que a gente possa primeiro entender o que acontece, para depois propor alguma forma de tratamento, alguma forma de prevenção para que não venha a acontecer essas doenças. Hoje nós temos algumas formas de tratamento, tá? Nós não conseguimos ainda descobrir uma cura, até porque as células do sistema nervoso, elas dificilmente podem ser substituídas. Embora exista o nascimento de novas células no sistema nervoso, é muito complicado eu conseguir substituir uma célula que exerce uma função por uma outra célula nova. Elas vão sendo pouco a pouco incorporadas nessas funções, mas se eu bruscamente retiro uma célula dessa, não tem como eu pegar uma outra célula e colocar no lugar e dizer para ela, funcione novamente como a célula anterior funcionava. Adamantium bullets. Let's see him heal with a few of these through his thick skull. Can't stop him. Even with that, he'll heal. His brain may heal, but his memories won't grow back. Existe um tratamento. Então existem drogas que buscam minimizar os efeitos causados pela perda dessas células do tecido nervoso. E o que é possível hoje fazer para minimizar todos esses efeitos? Existem vários trabalhos mostrando que uma vida saudável, acima de tudo, é importante que nós possamos ter um período longo de boa utilização do sistema nervoso central. Ou seja, uma boa alimentação, dormir o período adequado, utilizar o cérebro para fazer exercícios mentais. Então tudo isso tem sido demonstrado, né? Exercício físico, tudo isso tem sido relacionado à boa utilização do cérebro, do sistema nervoso, e, consequentemente, com uma menor incidência de doenças neurodegenerativas, né? Como esses estudos são revestidos à sociedade? Sempre que você faz uma pesquisa, a ideia é de que você chegue a alguma resposta. Então, antes de começar uma pesquisa, você precisa levantar uma pergunta. Por que nós envelhecemos? Por que o nosso cérebro envelhece? Eu preciso arrumar uma maneira de responder essa pergunta. Não é só dizendo o que eu acho, e sim usando uma maneira de fazer medidas e com essas medidas fazer uma análise matemática e através dessas análises matemáticas, através de um tratamento estatístico, eu posso dizer se a pergunta que eu fiz pode ser ou não respondida. Então, como é que eu consigo reverter para a sociedade o que tem sido feito com os animais? Como eu disse anteriormente, se eu faço uma pesquisa para tentar descobrir um medicamento que possa curar uma doença ou que possa reverter um dano, eu, a princípio, faço isso utilizando os modelos experimentais, utilizando os animais. E depois, se a gente vê, né, se nós sabemos que esses experimentos eles deram certo com os animais, nós precisamos testar esses experimentos com o ser humano. Então, a partir dos experimentos com os animais, nós podemos dizer se vai ser possível ou não
testar aquela droga com o ser humano também. Então é importante que a gente tenha uma avaliação no animal antes de fazer essa avaliação com o ser humano. Então todo experimento que é realizado com o animal, até de certa maneira, ele traz algumas respostas que são importantes para que a gente possa depois aplicar aquela informação junto, né, à saúde pública, à saúde humana. Então, antes de começar com o ser humano, a gente começa com o animal, buscando essas informações para que depois a gente possa, então, aplicar à sociedade. Então, por exemplo, na criação de novos medicamentos, na elaboração de vacinas. Então, são muitas as áreas que nós podemos utilizar os animais e, diante dessas respostas, aplicar depois para a saúde humana, né, o que nós descobrimos com os animais.